Olá a todos, esse é mais um passeio livre. Hoje é dia 11 de janeiro, 14h53. Estamos saindo aqui do meu condomínio, do meu apartamento principal, porque mais uma vez eu vou fazer manutenção no apartamento, né, que eu alugo por temporada, no nosso condomínio, que é o carinhosamente apelidei de Jardim dos Demônios ou Casa de Praia, porque ele fica numa região próxima à praia. E por isso eu botei como trilha sonora aqui de fundo, né, uma playlist que eu tenho, não no Spotify, né, mas uma playlist offline, uma coletânea que eu tenho de clássicos do reggae. Na verdade são uma coletânea com 10 álbuns, né, que eu tenho encontrado há muito tempo, nem sei onde foi. E aí eu selecionei algumas músicas, né? Então são 55 músicas. Tem algumas que eu não posso reproduzir aqui porque causa o bloqueio total do vídeo, como as músicas de Bob Marley. As de Bob Marley eu só reproduzo no Shorts porque é permitido, né? Lá eles têm essa licença e é um outro propósito. E, né, mais um passeio livre. Esses vídeos gravados, né, no Motorola Edge 60 Pro, né? E esse é um domingo, e o mês de janeiro ele está marcando o último mês da minha atividade no Airbnb, porque em fevereiro eu vou alugar o apartamento e a partir de então não vai mais existir essa frequência de passeios, né, para lá, para Aruanda. Eu até posso ir, mas sem propósito de ir ao meu apartamento. Talvez eu volte a desalugar e aí ter esse apartamento como um destino de veraneio em outro momento da minha vida, né? Mas por hora ele vai ser alugado. É um domingo calmo aqui, né? A gente está aqui na região da Jabotiana, aqui na região do núcleo residencial do Santa Lúcia. Hoje, nesse momento, alguns minutos, foi ao ar mais um episódio da série Passeios e Viagens, né? E há uma notícia um pouco triste. Eu tinha feito umas gravações ao longo do mês de dezembro. Teve uma que eu fiz no Natal, teve uma que eu fiz antes, que eu saí. Porém, eu perdi essas gravações. Perdi não, eu apaguei os vídeos que estavam no Google Fotos e não tinha transferido antes para a nuvem, né, no meu computador. Então acabou que eu acabei perdendo esses arquivos. Porém, as gravações até novembro, elas estão salvas. Já tinha transferido, já tinha apagado, né? Então os episódios da série Passeios e Viagens, eles vão ser publicados todos os domingos, né? Eu já decidi isso. E eu já tenho gravações até o episódio 223, já antecipando, né? Foi ao hoje o 216, próximo domingo vai ser o 217, né? A gente vai ter episódios, né? Um episódio que eu fui na Praia do Viral, novamente de volta à Praia do Viral, né? Em outubro do ano passado. A gente foi na Barra dos Coqueiros, né? Vai ter um episódio, inclusive, longo, bem longo, né? Eu não sei que trilha sonora escolher, muito possivelmente reggae, mas acredito que vai ser outra, talvez. Em que a gente sai de lá da Barra dos Coqueiros e vai até a Orla Pôr do Sol. Então é uma filmagem bem longa de estrada. E vai ter filmagens externas lá na Orla Pôr do Sol. As filmagens a bordo do veículo foram com o nosso atualmente aparelho principal, né? O Motorola Edge 50 Ultra. E as filmagens externas lá na Orla Pôr do Sol, elas foram feitas com o agora finado Samsung Galaxy S22 Ultra, né? Ele, a gente sabe, né? Eu já me desfiz dele, eu adquiri o S60 Pro, porque ele deu um problema na tela e, enfim, era inviável continuar usando ele, né? Para filmagens, para tudo.
demais. Ele também estava dando muitos erros, muitos problemas, reiniciava sozinho, enfim. Então já não estava sendo tão bom assim, né, para gravações. Então, infelizmente, mas ficaram os registros aí. Retomando aqui a filmagem, né, porque o celular reiniciou sozinho. Ele está falando do S22 Ultra, porém ele também reiniciou. Então talvez eu tenha perdido algumas coisas. Mas retomando aqui o que eu ia falando, né, no dia 10 de janeiro, ontem, né, eu editei 2 vídeos, então foi ao ar hoje o episódio 216, é um episódio do dia 28 de setembro, em que a gente fez aquela volta, né? Aquela praticamente volta inteira pela Zona Norte, na Aldeia de Figueiredo. A gente passou ali pelo Porto Dantas, pelo bairro Industrial, Japãozinho, passou também pelo Lamarão, né? Pelo Santos Dumont, enfim, a gente fez aquele movimento na Zona Norte e voltando até a Tancredo Neves, onde ele finaliza, né? Um episódio dublado e com trilha sonora que nunca mais tinha vindo ao canal, que foram trilhas sonoras de Enigma, né? Um dos meus grupos musicais favoritos, e também grupos novos, né? Músicas novas, como Edelis, Acoviani, né? Que graças a Deus não tiveram bloqueio, né, por direitos autorais, e a gente conseguiu publicar. O 217, né, vou deixar aqui como surpresa, né, mas próximo domingo já está garantido. E vou tentar, né, até o próximo domingo, se eu conseguir ter um tempo, editar o 218, 219, para a cada domingo ir publicando os vídeos. Então, durante um certo período, né, desse ano de 2026, a série Passeios e Viagens vai ficar lá em 2025. Né? Por isso que eu achei interessante começar a gravar essa série nova, que não é uma série, ela não tem obrigação de nada, né? Ter nenhuma regularidade. Passeios e Viagens também não tem, mas essa não tem edição, não tem... enfim, dá bem menos trabalho, não tem que renderizar, né, no Filmora, a Filmora que eu tenho assinatura, então não é pirata. Então, aqui não, é uma gravação que eu faço no Edge 60 Pro e lanço, né, no YouTube, né, sem edição. Quando existe a junção de 2 vídeos, né, como aconteceu agora que ele parou de gravar, aí eu normalmente edito em um aplicativo simples que eu tenho, né, de edição, e coloco no máximo uma legenda simples, que é passeio livre, a data e a resolução máxima, até para não ter muita firula, né? O propósito desses vídeos, né, desses passeios livres é isso, é não ter um roteiro definido, não ser um vídeo engessado, né? Não ter qualquer rigor de ficar falando, enfim, não tenho muito medo de ficar falando nada. E eu acho interessante, né? Eu vou alugar meu apartamento por circunstâncias alheias à minha vontade, porque o financiamento dele é muito alto, então fica inviável para mim arcar só com ele, com a despesa de R$2.000, né, arredondando, e se não tiver reajuste, né, na taxa de condomínio, vai aumentar, e das outras coisas que pode subir mais de R$2.000. Então é inviável manter para casa de veraneio, sendo que agora eu não vou ter muito tempo, porque estou com um filho recém-nascido, né, bebê, nem dá para ir. Hoje mesmo eu ia com ele lá, e a minha companheira, a gente ia lá, mas esse é um trabalho muito grande, ele ainda está muito frágil, sabe? Ele não está assim, que dá para colocar numa cama e ele dormir, sabe? Bota uma manta simples e ele dorme, está muito frágil, ainda não tomou todas as vacinas, então não dá. Além da logística, né? Que eu vou lá para limpar, mas nem vai curtir, então se ele tivesse realmente, se não tivesse hóspede nenhum e a gente só fosse curtir, tava ótimo, mas infelizmente não é o que eu vou fazer lá hoje, né? Claro, entra a receita, né,
da hospedagem, que vai iniciar amanhã, porém, eu não curto nada no apartamento, nem por nada. Então, por isso que ele vai ficar alugado. Se não, né, se o apartamento, o financiamento não fosse tão caro, né, se eu tivesse assim uma despesa de R$1.000 com ele, eu poderia manter. Ou se eu não tivesse outras despesas tão grandes, né, atualmente, talvez eu desalugasse e ficasse com ele, né, como um local secundário, né, próximo da praia. Então eu poderia ir para lá dormir com ele, e no outro dia a gente ir na praia, passear um pouco, mas no momento isso não é possível, não dá para fazer, né? Mas é isso, né? O meu propósito, primeiro, né? Eu já falei, né? Mas sempre falo da história desse apartamento. Surgiu do nada, não me programei, vi o anúncio, acabei sendo convencido. Tinha ainda alguma reserva assim, eu consegui dar entrada nele e consegui comprar. Mas quando isso aconteceu, eu fiquei empolgado, né? Ter entrega, vai ser um apartamento perto da praia. Era uma coisa que eu sempre queria ter, né? Acho que muita gente tem essa vontade, esse sonho. Eu sou mais uma dessas pessoas, de ter uma casa de praia, né? Não é nossa, que luxo, de praia, mas um lugar perto da praia. Muita gente tem um sítiozinho, né? Tem uma casinha simples ali no terreno, perto da praia, na Aruana, ali, Mosqueiro e adjacências, aqui em Aracaju, né? E esse apartamento seria mais ou menos isso, né? Um pouco mais de estrutura, mas não consegui, infelizmente, né? Eu queria muito, mas querer não é poder, né? E teve, além desse sonho, né, frustrado da casa de praia, que não pode ser utilizado em circunstâncias financeiras, ainda tive, né, toda aquela chateação, né, aquela vizinhança lá, né, enfim, aquelas pessoas psicopatas, aqueles lixos que moram ali. Mas não fosse a circunstância econômica, eu certamente usaria, né? Até porque não teria hóspede, então não teria nenhuma chateação maior. Dificilmente alguém iria implicar comigo o meu uso. Eu não faço nada que dê motivo para ninguém fazer nenhuma reclamação. Não gosto também, fodam-se, né? Fodam-se todos eles. Mas também tem pessoas legais, eu digo isso. Também tem pessoas simpáticas, legais, lá, enfim. E é isso, né? Sobre o mundo, hoje é 11 de janeiro. A gente já viu, né, que o ano começou nos Estados Unidos fazendo aquela bizarrice, né, aquele sequestro do presidente da Venezuela. Foi sequestrado, preso para ser julgado em uma coisa bizarra, né? Imagina você ser julgado por um crime que você não cometeu, praticado em outro país, né? Assim, quebrando toda a lógica do direito internacional, do próprio direito penal, da extraterritorialidade dos Estados Unidos, etc, etc. Tudo que a gente já conhece do direito, que não vem ao caso. Agora, né, os Estados Unidos se voltou contra o Irã, né? Teve ano passado aquela guerra, né, de alguns dias, de Israel e o Irã. Agora os Estados Unidos, além de uma revolução colorida que eles estão promovendo lá, né, todo aquele caos que eles estão semeando lá, também vão com um ataque direto ao Irã. Eu acho assim, e nessa semana também ameaçou Cuba, ameaçou a Colômbia, já está, ainda não está assim, o Brasil está ameaçando comprar, ameaçando não, está praticamente dizendo que vai tomar a Groenlândia da Dinamarca, né? Que loucura, né? Enfim. Então, a gente vê que os Estados Unidos, ele está, inclusive a música parou porque o celular, ele desconectou aqui. E os Estados Unidos, eles estão em várias frentes, né? Guerreando e atacando o mundo inteiro. E o que dá a entender é que, assim,
essa movimentação atípica, né, dos Estados Unidos, com tantas guerras frontais, né, e guerra híbrida e tudo mais, ao mesmo tempo, mostra uma certa demência, né? Já dizem que esse presidente dos Estados Unidos, né, não que se fosse Kamala Harris, ou aquele Bernie Sanders, ou seja lá quem for, fosse muito diferente, os Estados Unidos continuaria sendo essa potência maligna, esse império maligno. Mas o que mostra que ele tá, voltou agora a musiquinha, tá senil, ele tá demente mesmo, porque não é normal assim, os Estados Unidos irem fazer essas atitudes, essa política tão belicosa, ao mesmo tempo queimando, destruindo tanta imagem que eles mesmos constroem de guardiões da democracia e tudo mais, né? Enfim, acredito que ele, Donald Trump, ele está realmente demente, está senil, está bem louco, né? E ele mesmo reza a lenda que, além disso, ele tenha uma doença mortal aí, sabe-se lá qual é, e que ele deve estar nos seus últimos dias e quer levar o mundo inteiro, né, a morrer junto com ele. O narcisismo dele é tão grande que ele quer que o mundo se acabe, literalmente. Ele está quase para detonar as bombas atômicas dos Estados Unidos. Então, assim, uma potência nuclear, tem um maluco, um cara que deve estar com Alzheimer, com demência, com alguma coisa, e, enfim, colocando todo o planeta em risco, né? E agora, saindo da geopolítica, estamos indo aí ao nosso, chegando já, né? Essa aqui é uma rota de fuga, é uma das, chamam de uma das autobanas aqui de Aracaju, né? Uma raridade, Aracaju não tem avenidas largas assim, mas essa é uma delas, né? Ainda tem espaço, tem um canteiro no meio gigante, ainda dá para fazer umas duas faixas para um lado ou para o outro, se quiser. Agora voltando sobre, não lembro, né, assim, de algumas coisas chatas que aconteceram, né? Claro, todas no âmbito cibernético, de chateações que aconteceram nesse condomínio, né? Tem uma turminha que não vale nada, né? Mas em especial tem um cara, né? Um babaca, vagabundo, né? Não vou dizer o nome, até porque nem o meu nome, dito aqui é um canal dark. Mas um arrombado, sabe? Um troglodita, vagabundo, analfabeto e, sabe, um fuleiro, sem qualificação nenhuma, um merda, sabe? O cara nem tem emprego certo, sabe? Nem tem estudo, não tem nada, um merda. Ele e a mulher também, a outra também, moambeiro, um bosta. O cara, isso já tem mais de um ano, né? Mas assim, eu não esqueço, sabe? Realmente, tem horas que eu lembro assim. O cara vir me atacar, né, num dos grupos lá gratuitamente. Eu não sabia quem era esse cara, né? E esse merda, esse bosta, esse arrombado, esse pau no cu, esse filho da puta, né? Esse merda, lixo, né? Ele me atacou do nada. E até hoje eu tenho que ver esse croque, esse lixo na condomínio. Uma das coisas desagradáveis, sabe? Das vezes eu tenho que ver. E é um cara assim que tem aquele aspecto lombrosiano, sabe? Sabe aquele tipo de cara que aquela figura que parece aqueles psicopatas de presídio, sabe? Um cara fisicamente feio, um cara, não que eu seja bonito, mas um cara feio, sabe aquela figura de César Lombroso, aquela caricatura do criminoso que não existe, claro, né? Esse cara, a mulher dele, idem, horrorosa, feia, essa porra também. São pessoas horríveis por dentro e por fora, né? Não tem nenhuma beleza externa. Tem outros trogloditas lá, tem um casal também, né? Dois vagabundos desocupados também, dois merdas, assim. Enfim, só de histórias, né? Estamos chegando aqui em nossa casa de praia para fazer a nossa limpeza. Esses hóspedes que saíram hoje, no dia 11, mandaram um vídeo já, aparentemente hóspedes muito bons, elogiou meu apartamento, então já não vou ter estresse, né? Vamos ver como eles deixaram, mas acredito que deixaram o apartamento bem cuidado, mandaram um vídeo, então graças a Deus foram bons hóspedes. É uma pena que nem todos sejam assim, né? E são os últimos, né?
esse mês ele é o mês mais intenso de Airbnb, inclusive, porque é o último, né? É o suspiro final do nosso Airbnb. E nesse passeio livre de hoje, a gente vai fazer uma filmagem indo lá pro apartamento. Vou mostrar para vocês como é que está o apartamento. Parece um pouco até com um dos episódios, né, dos passeios e viagens. Confiram lá, né? Talvez na volta eu também faça outro passeio livre, né? E também hoje tem um episódio do Passeios e Viagens. Esses vídeos, infelizmente, eles não estão tendo visualizações, né? Uma pena, né? O canal não está tendo. Muitos canais como o meu não estão tendo muitas visualizações, né? Infelizmente. Os shorts ainda conseguem ter um pouco de visibilidade, mas os vídeos mesmo, que são conteúdos mais interessantes, são visualizações bem pífias, mas faz parte, né? Uma hora alguém vê, eu sei que alguém vê, eu sei que alguém assiste, até porque não sou eu que assisto 30, 40 vezes, então tem pessoas que assistem. Então é isso. A gente vai continuar aqui, vou só estacionar, né? Não sei se eu vou conseguir filmar, vou estar com as coisas na mão. Porém, vamos ver, né, como vai ser. Então a gente se vê daqui a pouco. Isso aqui, tentando filmar aqui os poucos. Eu já vi aqui uma outra figura nefasta aqui, né? Que tem aqui outra criatura lombroseana. Aqui. Ali na frente também tem provavelmente mais um bosta também. Mas enfim. E aqui estamos, né? Chegando em nosso condomínio da praia. Né? Acredito que não, né? Não sei quem é essa pessoa aí não. Qual o risco de processo? Estamos chegando aqui, o apartamento aparentemente está bem, né? E lá vamos nós. Só, meus amigos, ainda nesse vídeo vamos fazer a conferência, né? De como o apartamento foi deixado. E eu estou impressionado de como esses hóspedes deixaram o apartamento arrumado. Vejam só. Quase do jeito que eu entreguei, viu? Aqui as coisas, eles limparam tudo, né? Por um hóspede que vieram lá de São Paulo. Geladeira deixou vazia, certinho, do mesmo jeito. Os panos de prato são muito raros, nunca vi uma coisa dessa não. Aqui o sofá, tá tudo impressionante. Vamos entrar aqui, o apartamento está até meio escuro. Você vê que deixaram as cobertas, seguiram todas as regras, né? E sem violação, não deixaram nada, né? Nosso apartamentinho aqui, nada quebrado aparentemente, né? Sujeira normal, né? Marca de uso, deixaram a toalha aí, como eu sempre peço. Aqui também, marcas de uso normal, né? Enfim, vamos ver se deixo comida, né? Dentro do micro-ondas, sempre tem uma surpresinha dessa, né? Vamos lá, nada. Muito bom, viu? Muito bom. Olha, tudo arrumado. Não tem como não dar 5 estrelas, né? Vamos finalizar aqui, vamos na varanda. Deixa eu comentar. Deixaram os panos aqui exatamente como eu deixei. Impressionante, parece que eles têm uma memória fotográfica para deixar o apartamento do mesmo jeito, né? E aí, aqui, vamos, e aqui finalizando, né? Esse é o nosso apartamento. Aqui nem vou comentar, né? Nem vou filmar, porque eu tava falando do cidadão, parece que tem que ver, né? Criatura, né? Lombroseana. Não vou filmar para não mostrar o infeliz, né? Aqui, que não apareceu na filmagem, né? Esse arrombado. Mas enfim, é isso aí. A gente se vê em outra oportunidade.